favor. Querida igreja, apresentarei agora o reverendo Marco Antônio Balgrates, querido amigo, que tem sido um companheiro de anos já ao servir ao Senhor, né, reverendo? O reverendo Marco, ele é casado com a Gleides. Se puder ficar em pé, eu agradeço. Eu sei que nós agradecemos a presença de vocês aqui conosco. Eles têm 3 filhos e 8 netos. Quando o senhor me passou aqui, eu estava refletindo. Eu tenho 2 filhas e pedi 6 netos de cada uma. Gostaria de ter 12. Não sei se eu vou conseguir esse meu feito. O meu sonho é ter uma foto com 12 netos, reverendo. O senhor já tem 8, o senhor já está quase chegando lá. O pastor Marco, ele é pastor da IPN ao longo dos últimos 23 anos, sendo nos últimos 6 anos como pastor efetivo. Recentemente, ele concluiu o doutorado em ministério pelo Andrew Jump. Ele e o reverendo Mateus foram eleitos agora a liderança do nosso sínodo, o reverendo Mateus, o presidente do sínodo, e o reverendo Marco, o vice-presidente do sínodo. E, além de todo esse histórico do reverendo, tem algo que sempre me chama a atenção do serviço que o reverendo Marco tem feito ao evangelho aqui, o fiel evangelho na nossa igreja. Ainda na minha antiga igreja, na Igreja Presbiteriana de Brasília, eu tive um desafio de reestruturar toda a escola dominical, não sei se o reverendo lembra, e o reverendo Marco foi um grande apoiador para que eu conseguisse ali fazer uma grande transformação no ensino da igreja naquele momento, e certamente os irmãos estão usufruindo lá na Igreja de Brasília daquilo que Deus iniciou pela vida dele, usou a minha, e certamente ali tem edificado os irmãos. Reverendo, eu vou orar com o Senhor, que o Senhor seja abençoado e que o Senhor pregue a palavra fielmente para o corpo de Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Obrigado pela vida do reverendo Marco e de sua família. Que o Senhor continue usando fielmente a proclamar o Evangelho aqui na Igreja Redenção, na Igreja Nacional e aonde o Senhor o levar. Abençoe ele, o reverendo Mateus, na liderança do sínodo, com o desafio de unir todos esses presbitérios e igrejas que se colocam ali. Que o Senhor seja com ele nesse momento, de forma que ele seja o arauto do Senhor, proclamando o Teu Evangelho com fidelidade para os nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam transbordando na sua vida. Na verdade, vou dizer com o apóstolo Paulo, se multipliquem na sua vida. E tem um jeito, só um jeito da graça e a paz de Jesus se multiplicar na nossa vida, à medida em que nós o conhecemos mais e mais. Quanto mais conhecemos Jesus, mais experimentamos da sua graça e, consequentemente, mais paz nós desfrutamos na nossa vida. Eu não vou desperdiçar essa chance. Você levantou a bola, presbítero, eu vou bater aqui. Mas vou te dar uma sugestão de como você chegar nos 12 netos, que é como eu estou fazendo lá com a minha turma. Eu combinei com eles algo parecido. Eu falei, olha, eu e a Gleides queremos 9 netos. São 3 filhos, 9 netos. Já são 8, né? Mas tem uma dica para aumentar essa cota aí. Eu falei, quem me der o 10º neto, são 3 para cada, mas quem me der o 10º neto vai ter herança dobrada. Eles só não sabem que o dobro de nada é nada, mas é uma forma de motivar e de incentivar. Fica a dica, tá? Para chegar nos 12 aí. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Eu tive o privilégio de participar como pregador na organização dessa igreja, quando ainda era no hotel. Eu fui o relator da comissão do Presbitério de Brasília, que organizou a igreja, e já voltei aqui algumas vezes de férias. Quando eu preciso fugir um pouquinho lá da Nacional, eu dou uma escapulida aqui, é um dos meus pontos preferidos para descanso pastoral no dia do Senhor. Então, é um prazer muito grande estar com cada um de vocês novamente, algumas pessoas já mais conhecidas aqui do que outras, mas é muito bom estarmos juntos aqui. Eu gostaria, então, de convidar a sua atenção ao texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 a 27. Eu esqueci de perguntar ali atrás, quando eu cheguei, mas lá na IPN, à medida que nós vamos pregando e citamos algum texto bíblico, o pessoal da projeção projeta. Vocês têm esse costume aqui também? Fora o... Não? Então tá bom, só para a gente não... para alinhar isso aqui. Lucas, capítulo 9, verso 23 a 27. Vou convidar os irmãos a ficarem em pé, para que os irmãos
estiquem um pouquinho as pernas, aí também não deixa de ser uma forma reverente de nós lermos a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Irmãos, podem se assentar. Nós já oramos, pedimos a direção do Senhor para esse momento de meditação na palavra do Senhor. Eu queria, então, iniciar a nossa pregação nessa noite, pedindo a você que imagine 3 cenas possíveis, 3 situações que não são difíceis da gente encontrar. A primeira delas, imagine uma criança que na escola está sendo maldosa com seus coleguinhas, morde, puxa o cabelo, dá pontapé. E aí a professora, a coordenação preocupada, chama os pais orientam o filho em casa e fala para ele não fazer isso, ele ora com ele diz que não vai fazer mais, mas passa um tempo e lá está ele de novo fazendo as mesmas maldades. Cena número 2. Talvez mais próxima aqui de muitos de nós, você precisa fazer uma dieta. Sua saúde requer que você comece uma dieta, você se propõe a fazer uma dieta. Aquela dieta de 24 horas, já ouviram falar? É que quando você começa e depois de um dia você desanima e já fez a dieta e você volta aos mesmos velhos hábitos da alimentação que você precisava mudar, mas foi mais forte do que você e a dieta foi para o espaço. Cena número 3. Alguém que luta com uma grande dificuldade com o álcool, com as drogas, e talvez chegue até mesmo a se internar num centro de recuperação, numa casa de recuperação, como, por exemplo, a Missão Vida, com seus diversos núcleos espalhados pelo Brasil, e ali, por 6 meses, a pessoa fica internada, quem sabe, se não conhecia Jesus, conhece a Cristo, e ela fica, como dizem, né, nesse jargão, fica limpa, e depois de 6 meses, então, ela volta para a vida, né, e o que acontece? Recaídas, de novo, volta para o álcool, volta para as drogas. Isso é muito mais comum do que talvez a gente saiba ou tenha notícia. 3 cenas. E eu pergunto para você o que elas têm de diferente umas com as outras e o que elas têm em comum. De diferente, eu diria que são as consequências, né? A consequência da criança e do alcoólatra é abissal. Mas, em termos de semelhança, é uma semelhança muito mais parecida, muito mais próxima do que a gente possa imaginar. Essa recorrência no erro, essa coisa mais forte do que nós, aqui dentro de nós, apesar de sabermos quais são as consequências negativas, há algo muito próximo aqui entre a criança, a sua agressividade, entre um adulto comum e a sua gula, e um usuário que luta com o álcool e com as drogas. Lá na IPN, nós temos uma série de pregações que nós estamos desenvolvendo, intitulada Todo o Conselho de Deus. Nós procuramos tratar temas de aconselhamento bíblico, e nós criamos lá uma biblioteca de aconselhamento bíblico para que os crentes tenham acesso a boa literatura, se não quiserem adquirir, podem ler emprestado. Então, em cada pregação, nós indicamos um livro relacionado ao tema da pregação. Eu quero fazer isso agora, porque eu vou citar esse livro, o livro Hábitos Escravizadores, de Edward Welch, um livro muito oportuno para tratar dessa luta interna que nós temos, dessa batalha pela santificação que aflige a todos nós. E nesse livro, o Dr. Edward Welch, um conhecido conselheiro bíblico, ele tem um PhD em neuropsicologia,
ligado ali ao seminário do Westminster, ao CCEF, ele diz, em poucas palavras, algo que nos deixa pensativos. Nós somos, todos nós, colegas viciados. Viciados no eu, viciados no ego. E ele diz que talvez você nunca tenha sido controlado pelo álcool ou por outra substância que escravize, mas todos nós sabemos o que é sermos governados por desejos pessoais no lugar do Senhor Jesus Cristo. Nem todos somos escravizados por uma substância tóxica, mas todos nós temos nossos ídolos particulares, dos quais nós somos escravos. E a última fala dele aqui, ela assim, deixa a gente meio que perplexo. A diferença entre um viciado e você é muito pequena. Entre um viciado e eu, e cada um de nós, é muito pequena. Essa é uma batalha, meus irmãos, que especialmente na vida do crente, na vida do não crente, aquele que ainda não tem uma união com Cristo, como nós cantamos há pouco, é uma batalha perdida, ele é escravo do pecado. Mas nós que somos crentes, que já fizemos uma aliança com Cristo, fomos alcançados por Ele, encontrados por Ele, agora somos uma nova criatura, não somos uma nova e uma velha criatura, nós somos uma nova criatura com uma nova natureza, mas a batalha continua. E agora nós temos consciência, temos como ter consciência dessa batalha e temos como vencermos, avançarmos nessa luta pela santificação. E quando coisas como as que eu descrevi aqui no começo, em outras áreas da nossa vida acontecem, vai batendo uma frustração na gente, como crentes. A gente volta aos mesmos erros. Aquele temperamento irascível, aquela mente poluída, aquela língua solta, e parece que a gente, olhando para nós, às vezes olhando para outros, a gente começa a falar, será que o Evangelho realmente muda as pessoas? Essa frustração é grande porque, apesar da conversão, apesar das orações, da leitura da palavra de Deus, de meses numa casa de recuperação ou anos numa igreja, parece que a gente acaba voltando para o mesmo lugar e a gente se depara com textos como de Romanos 6,14, que diz que o pecado não terá domínio sobre nós, e a gente se pergunta, eu não estou vendo isso na minha vida. A gente vê lá em Romanos 8,37, Paulo dizendo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e nem sempre é isso que se verifica na nossa vida, diante dos conflitos, das lutas internas e até externas da nossa vida. Por isso esse texto ele é muito instrutivo, desafiador e motivador para essa batalha que todos nós temos que enfrentar. Lucas capítulo 9. Nessa altura do ministério de Jesus, ele já está na segunda metade do seu ministério. Daqui a pouco ele vai começar no ministério que ele desempenhou a maior parte do tempo na Galiléia, na região norte da Palestina. E daqui a pouco ele vai começar a se dirigir para o sul, caminhando para Jerusalém, onde ele vai entregar a sua vida por todos nós ali numa cruz. Lucas é conhecido como o Evangelho da Oração. Tive o privilégio de aprender sobre isso no seminário ligado ao Supremo Concílio em Seul, na Coreia, quando nós aprendemos ali com um pastor muito piedoso e erudito, que Lucas é o Evangelho da Oração. Só ali nós encontramos as parábolas que tratam da oração. Ali Jesus é mostrado em diversos momentos críticos do seu ministério, dedicando um tempo à oração, como, por exemplo, na escolha dos apóstolos, ele passa a noite em oração, e, curiosamente, é o Evangelho que mostra a humanidade de Jesus. E só isso aqui já é uma lição para nós. O homem perfeito, que veio ser para nós uma referência, à medida da estatura de Cristo, é o que nós almejamos alcançar, ele nos mostra como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós precisamos depender de Deus na oração, no relacionamento diário com o Senhor. O homem perfeito vai ensinar a pecadores como nós, redimidos, como ter uma vida em que a perfeição é paulatina e progressiva, naquilo que nós conhecemos como a santificação progressiva. E Jesus, ele ensina isso nos evangelhos, não no sentido de que nós tenhamos um verniz de moralidade, mas, de fato, um coração transformado pelo poder
do Evangelho. E o chamado de Jesus, portanto, e é algo que nós queremos destacar nesse texto, o chamado de Jesus é para que nós vivamos uma vida de maturidade crescente, e não de altos e baixos, retrocessos, recaídas. Não precisa ser assim. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, e salvar no sentido mais amplo, no sentido de restauração da nossa natureza que foi corrompida pelo pecado. É perdão de pecados, mas é também santificação e conformação com o caráter de Jesus. Então, à luz desse texto que nós lemos, eu quero aqui destacar algumas verdades que são fundamentais para que nós possamos experimentar essa maturidade crescente e progressiva, sem retrocessos e recaídas constantes. Eu espero que esse ensinamento traga ao seu coração instrução, desafio e conforto na sua caminhada com Jesus, na caminhada de cada um de nós. A primeira verdade, ela pode parecer óbvia, mas eu espero demonstrar que ela não é tão óbvia assim. A conversão é o primeiro passo para a maturidade, apenas o primeiro passo, mas é o primeiro passo. Se não houver conversão, não há possibilidade de mudança, não há possibilidade de progresso moral, espiritual, de conformação com o Senhor Jesus Cristo. No verso 23, nós encontramos, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O primeiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção nesse texto é que há um querer inicial, há uma decisão inicial que precisa ser tomada. Se alguém quer vir, a pessoa tem que decidir se ela quer ou não quer ser um discípulo de Jesus, se quer ou não quer estar com Ele, andar com Ele. E aí isso a palavra de Deus chama de conversão, quando nós, em arrependimento e fé, nos voltamos para o Senhor Jesus. Esse era o teor da mensagem de Jesus quando Ele iniciou o seu ministério na Galileia. Em Marcos 1, 14 e 15, depois que João foi preso, Jesus foi para o norte, para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E sabe qual era o teor do Evangelho de Deus? Dizia ele, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Cada um de nós tem que passar por esse processo se nós queremos aprender a ser como Jesus e adquirirmos essa maturidade que só nele, em união com Ele, nós podemos ter. O passo da conversão, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele começou pregando assim, agora ele já está, como eu disse, caminhando para o final do seu ministério, e ele continua batendo na mesma tecla. Se alguém quer vir após mim, tem que querer, tem que decidir, tem que se arrepender. E aqui, meus queridos, nós temos um grande desafio. E a gente que tem essa herança reformada, para nós é mais fácil compreender isso. É que o pecador não quer, esse é o problema. Tem que querer, tem que converter, tem que se arrepender, tem que crer, mas nós somos completamente incapazes de querer, de crer, de desejar, de ter fé. É um dilema, ficamos num impasse, e a palavra de Deus diz isso claramente em Romanos 3,11, quando Paulo, citando Isaías, ele diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se não há quem busque a Deus, como alguém vai querer? Se é o seu caso, se você ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus, essa é a pergunta de $1 milhão para a sua vida. Como eu vou querer, como eu vou me converter se a Bíblia diz que eu não quero, que eu não estou de fato e sinceramente buscando a Deus? A realidade é essa, meus queridos, o pecador não quer, Satanás não deixa, a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça o Evangelho de Jesus Cristo, mas Deus vence essa resistência, essa dureza, essa frieza do coração, simplesmente com a pregação do Evangelho, sob a ação do Espírito Santo de Deus. Corações de pedra são transformados em corações de carne. Esse é o processo, portanto, que começa com Deus e não conosco. Começa com o poder de Deus, com a misericórdia de Deus. Ele nos encontra, Ele nos resgata. Deus graciosamente nos dá o dom do esforço e o dom da vontade. É Deus quem efetua em nós tanto o querer
como realizar, e Ele quebra essas barreiras internas que nos afastam de Deus, para que nós possamos, então, dar o passo da decisão, o passo da conversão, o passo do arrependimento e da confiança plena no Senhor Jesus Cristo. A regeneração, portanto, e a conversão andam ali, lado a lado, não dá para separar uma coisa da outra, mas o fato é que é somente por meio da regeneração, dessa obra de Deus, por meio do Evangelho no coração do pecador, é que ele então vai se converter, e só então, e só a partir daí, deste primeiro passo, é que a mudança começa na nossa vida, mudanças significativas. Algumas vão acontecer de repente, de uma hora para outra, instantaneamente, outras vai levar uma vida inteira. Algumas você já sabe, tem consciência, e vai ser aquela luta ao longo da vida. Outros você vai saber daqui a alguns anos. Se Deus mostrasse tudo o que nós precisamos ser conformados à imagem de Cristo, eu entraria em desespero. Se tudo que Ele já mostrou em mim, Ele tivesse me mostrado no dia da minha conversão, eu acho que eu entrava num processo de crise existencial profunda, mas Deus graciosamente vai com paciência, moldando, mostrando e ensinando. John Owen, que foi considerado, vocês devem já ter ouvido falar muito dele, o príncipe dos puritanos, ele fala desse desafio que cabe a quem não se converteu ainda. Ouça e, quem sabe, aplique isso na sua vida. A obrigação dos não regenerados é a conversão da alma como um todo, não apenas uma mudança de algum desejo mau em particular. Essa mudança de algum desejo mau é para mim e para você que já somos crentes, é isso. Agora, para aquele que ainda não é um cristão convertido, nova criatura, a obrigação que Deus lhe impõe para que comece uma verdadeira mudança na sua vida é a conversão que cabe a cada um de nós. É para isso que Jesus nos chama por meio da palavra, do Evangelho, para nos convertermos arrependidos sinceramente. Gente, o arrependimento tem que ser uma coisa doída no coração. Não é remorso, não é apenas, mandei mal, desculpa aí Deus as minhas falhas, é muito mais do que isso. Nós somos muito mais pecadores do que nós somos capazes de perceber e de admitir. E por causa dessa nossa consciência, nós calvinistas somos chamados de pessoas muito pessimistas, muito bravas, muito negativas, mas não é isso. Quem está vendo assim, está vendo de uma maneira equivocada. Eu gosto muito daquele pensamento de Thomas Watson, também um renomado puritano, que ele dizia o seguinte: se o pecado não for amargo, já ouviram falar? Cristo não será o quê? Doce. Pecado tem que ser visto como de fato ele é, na sua crueza, na sua imundícia, aqui dentro de nós. E se isso, por um lado, nos joga no chão, por outro lado, nos coloca em acesso com a graça maravilhosa do Senhor. O Evangelho não é politicamente correto, ele mostra o que nós somos, mas, ao mesmo tempo, vem em nosso socorro com a graça do Senhor. É isso que Jesus, é a isso que Ele nos chama, meus irmãos. E, portanto, eu queria que você pensasse, se este é o primeiro passo necessário, o primeiro passo que é o da conversão, e que esse passo depende da graça, da misericórdia, do poder de Deus, que nós nos animemos quanto a isso. Primeiramente, em relação a pessoas que nós conhecemos, que têm um coração muito duro. Você conhece alguém assim? Duro, na queda, gente que resiste ao Evangelho, gente que está com a vida toda atrapalhada, toda complicada, e você olha assim e fala, está perdido, como é que vai sair desse buraco? Reverendo Hildo, da Missão Vida, somos muito, temos uma boa relação, eu admiro muito, tenho muito carinho por ele. Ele usou uma expressão que me impactou, ele disse que pessoas assim, quando são trazidas pelo Evangelho, se tornam em troféus da graça de Deus. Estou vendo um monte aqui, ó. Somos todos, irmãos. Todo crente é um troféu da graça de Deus, mas você já viu que tem troféu assim, né? Quanto mais trabalho deu, né? Aos nossos olhos, né? O troféu é um pouquinho maior. Exalta ainda mais a graça do Senhor. Então, não percamos a esperança. Se temos pessoas queridas nossas que têm o coração endurecido,
Eu conheço gente assim, gente muito próxima de mim, conheço a minha própria história, e o Senhor, com o seu poder, a sua graça maravilhosa, Ele alcança quem Ele quer. Não há quem possa resistir ao doce amor do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos louvar a Deus por isso. Essa é a nossa experiência, e pode ser também de muitas pessoas queridas para nós, que hoje estão com seus corações petrificados, frios, indiferentes. O Evangelho é suficiente para trazer essas pessoas. E eu preciso perguntar para você, meu querido, que está aqui nessa noite, você já se converteu a Jesus Cristo? Sabe por quê? Não há a menor possibilidade de uma mudança significativa, substancial, verdadeira, se você não for um convertido. O máximo que você vai conseguir é um verniz ético, e o máximo que você vai conseguir é adiar por um tempo estas áreas de fraqueza da sua vida pessoal. Agora, se você entregar a sua vida a Cristo, de todo o seu coração, e para nós que já o fizemos, há toda a esperança do mundo para que haja uma mudança e nós não precisemos mais ficar com idas e vindas, com altos e baixos, porque a conversão nos coloca em contato com o poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em nós por meio da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. O chamado de Deus, o chamado de Jesus é para que nós vivamos uma vida de maturidade crescente, não uma vida de recaídas e retrocessos. Uma segunda verdade que eu encontro nesse texto, quero compartilhar com os irmãos, nós cantamos isso há pouco, é que para que haja essa maturidade é necessária a autonegação. A autonegação é fundamental para que haja crescimento e uma vida de constância e perseverança. Verso de número 23 novamente. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, está aí a conversão, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Às vezes a gente assiste esses filmes da crucificação de Jesus, eles mostram Jesus carregando aquela cruz inteira, né? A parte vertical com a trave horizontal, mas na prática não era assim que acontecia lá em Roma, na Roma antiga. O preso, depois de sentenciado, torturado, maltratado, ele tinha que carregar aquela trave horizontal sobre os seus ombros em direção ao local da crucificação, e ali então ele era pregado naquela parte vertical, aquele poste vertical que já o estava aguardando. Jesus passou por essa experiência, mas ele estava tão debilitado que ele não conseguiu carregar, não era leve, era uma cruz, né, madeira bruta, maciça. E então Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz para Jesus Cristo. E esse detalhe ele não é irrelevante, irmãos, porque Jesus fala da cruz aqui, porque ele havia acabado de ter uma conversa muito desgastante com o apóstolo Pedro. Pedro, depois de ter confessado a ele como Cristo de Deus, quando Jesus começa a falar que ele está indo para Jerusalém, que ele vai entregar a sua vida, Pedro dá uma bronca em Jesus. Que é isso, Jesus? Não fala uma coisa dessa. Não vai ser assim. Isso não pode acontecer com o Senhor. Então Jesus dá aquela chamada dura: arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. E em seguida, então, a esse embate com Pedro, é que ele vai falar: olha, além de eu estar indo para a cruz, vocês também precisam carregar a sua cruz. E o que é esse carregar a cruz? Queria dizer para você, deixar claro que não é a sua sogra, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu chefe a sua cruz. Não se trata de um peso a ser carregado. A cruz é mais do que algo para ser carregado do lugar da condenação até o lugar da crucificação. A cruz é um lugar de morte, é um lugar de sentença de morte. E quem é que deve ir para a cruz? O meu eu deve ser crucificado. Por isso Jesus diz: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, negue o seu eu. E aqui está o problema, porque muitas vezes nós temos recaídas, porque nós não estamos dispostos a negar o nosso eu, nós queremos segurar o nosso eu com todas as nossas forças. E precisamos, então, procurar entender o que tem de errado com o meu eu, que eu preciso negar assim. Isso precisa ficar claro para cada um de nós, meus irmãos.
E o ensino bíblico ele é muito claro a esse respeito. O problema do meu eu e do seu eu é que nós herdamos de Adão e Eva não só a capacidade de pecar, mas a motivação para o pecado. Qual foi a motivação para o pecado de Adão e Eva? Você se lembra? Eles estavam famintos, estavam assim, subnutridos, não tinha nada para comer no jardim. Eles viram uma árvore com comida abundante, falaram, opa, nós precisamos disso aqui, que nós estamos morrendo de fome. Foi isso? Não, isso aí não está na Bíblia, não é? A Bíblia diz que Adão e Eva olharam para aquela árvore, viram que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, mas principalmente, aí estava a motivação deles, e agradável para dar conhecimento, boa para dar conhecimento do bem e do mal. Tomaram e comeram por sugestão mentirosa, enganosa de Satanás. Eu muitas vezes me perguntei, não sei se você já se perguntou, já pensou, passou aí pela sua mente, isso, por que Deus não queria, gente, que eles conhecessem o bem e o mal? Isso não é até um sinal de maturidade, né? Você saber escolher o que é bom e o que é mal. É que Deus não queria que isso fosse feito para o bem deles, à parte da revelação de Deus. Não como eles mesmos sendo os fazedores da lei, da norma, do que é bom e do que é mal. É o que acontece na nossa sociedade hoje. Você acredita nos juízes nesse país? Não podemos generalizar, mas tem alguns juízes aí que são bem famosos, que muita gente está assim, mas isso é a justiça? O que é afinal, o que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral? Está uma balbúrdia, porque o homem está tentando definir o que é bem e o que é mal à parte do Senhor, sem se colocar na posição de receptor de revelação, e sim como alguém que faz suas próprias leis. É isso, meus queridos, que caracteriza o nosso problema maior, mais fundamental. Lembra quando Herodes ele foi se reunir com uma população lá de desafetos dele, ele começou a falar e disseram, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. E ele se inchou, se inflou com aquilo tudo, e a gente sabe que o final dele foi trágico. É esse o problema que nos aflige com o nosso eu e que precisa ser crucificado a cada dia. Queremos ser deuses, até hoje. Está dentro de mim, dentro de você, no incrédulo como uma escravidão, em nós como resquícios da nossa corrupção anterior. Velhos hábitos que nós precisamos nos desfazer, de querermos ser deuses. E sabe o que caracteriza querer ser Deus? Como eu disse, queremos todos autonomia, auto próprio, nomos é lei, eu faço a minha lei, autossuficiência, eu não preciso de Deus. É por isso que tem muito crente que não ora e não lê a Bíblia. Ele está vivendo no piloto automático como se Deus fosse, como se não precisasse depender de Deus. Autonomia, autossuficiência, autodeterminação, eu vivo para os meus objetivos, não importam os propósitos de Deus para mim. E o que é pior, vivemos para autoglorificação. E é por isso que você fica irritadíssimo quando alguém fala mal de você, ou não reconhece o que você fez. Te tira do sério, te deixa ansioso, deprimido, irado, vingativo, porque afetou a sua glória. Falo isso de modo geral, tá, irmãos? Para a gente entender como que isso está dentro de nós. E o texto bíblico, nos versos 24 a 26, fala exatamente disso, da diferença entre nós queremos ganhar o mundo para o nosso eu e negarmos a Cristo, ou então decidirmos negar o nosso eu e darmos a Cristo a primazia que Ele deve ter na nossa vida. Ele é Deus, eu não sou Deus. Essa busca é o que nós chamamos de autodivinização, queremos ser deuses. O problema nosso, meus queridos, não decorre apenas do ambiente social, mas daquilo que está enraizado dentro do nosso próprio coração. Não sei se você já leu A.W. Tozer, ele era muito conhecido na minha época de jovem, não sei se ainda o pessoal lê, mas Tozer falando sobre esta autonomia, essa ânsia de autonomia e alienação nossa em relação a Deus. Ele disse algo que nos deixa chocados. Veja só, o pecado tem muitas manifestações, mas sua essência é uma só. Um ser moral criado para adorar diante do trono de Deus,
se assenta no trono da sua própria individualidade, dessa posição elevada declara: eu sou Deus. Essa é a realidade de todo ser humano, da qual Cristo nos liberta, mas que nós temos que tomar consciência e lidarmos com isso na nossa vida, negando-nos esta possibilidade pecaminosa de querermos ocupar o lugar de Deus, o lugar de honra que só o Senhor deve receber. Por isso, meus queridos, nós temos que fazer aqui um autoexame, examinar o próprio coração. Na raiz de todos os nossos problemas existenciais, emocionais, conflitos de relacionamento, há um distanciamento de Deus, uma diminuição na nossa mente de quem Deus de fato é e uma usurpação do lugar de Deus nos nossos corações. E o texto bíblico nos encoraja a fazermos isso, matarmos a cada dia, a cada instante, esse eu que quer ser Deus, porque vale demais a pena negar, perder o eu, perder o mundo e ganharmos a Cristo na nossa vida. Jesus é um tesouro tão pleno que, se nós o tivermos, nada vai nos faltar, meus queridos, e sem Ele nós não temos nada. É preciso a autonegação, é preciso a conversão, é preciso a autonegação para que nós possamos, de fato, crescer em maturidade, meus queridos. Nunca haverá uma mudança constante. É por isso que, muitas vezes, a pessoa aceita Cristo, caminha por um tempo e depois começa a escorregar, a tropeçar, porque ela já aprendeu que Jesus é o Salvador, mas ela não aprendeu como que caminha com Jesus, nessa renúncia diária, sem a conversão e sem essa mortificação do eu. Pode ser por isso que eu e você, muitas vezes, patinamos e estamos tropeçando em áreas muito críticas na nossa vida. O incrédulo, ele não percebe isso, como eu disse, ele não é capaz de se libertar disso, mas comigo e com você, como crentes, isso não é só possível e desejável, esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Por isso, querido, examine o seu coração. Se isso tem acontecido com você, de você estar dando lugar ao seu eu mais do que a Cristo, e reconheça que cabe a mim e a você recuar desse lugar. Eu gosto daquela imagem de Moisés, quando Moisés vê a sarça ardente no deserto, símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o que é que Deus diz para ele? A sarça: tira as sandálias, esse lugar é terra santa. Quando eu e você queremos usurpar o lugar de Deus, nós estamos entrando com o sapato todo sujo de barro, numa área que é de exclusiva primazia do nosso Deus. Ele é Deus, nós não somos. O chamado de Jesus é para que nós vivamos uma vida de maturidade crescente, com a conversão como primeiro passo, com a autonegação como um processo consciente na nossa vida. Eu quero terminar trazendo aqui uma última verdade fundamental que nós precisamos experimentar para que nós tenhamos maior progresso na caminhada cristã, mais vitória nessa batalha da santificação. É preciso também vigilância para que haja constância nessa caminhada. E, de novo, no texto de Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra dia a dia é aquela mesma palavra que está lá em Atos capítulo 2, 46, quando o Lucas nos registra ali em Atos que os apóstolos, os discípulos estavam diariamente no templo. Era todo dia mesmo, sem exceção. Isso significa, meus irmãos, que se é dia a dia que nós devemos seguir a Cristo, que devemos tomar a cruz, negar a nós mesmos, significa que essa luta, ela é constante. A luta pela santidade, a batalha para sermos como Jesus, a batalha e o empenho da santificação é um processo diário, que nós temos que tomar consciência disso, estarmos prevenidos quanto a isso, para que quando vierem as tentações, as situações difíceis, a gente saiba: chegou a hora de eu resistir aqui, na graça do Senhor, dizer não para o meu eu, é algo de todo dia e de todo tempo. Nós precisamos, portanto, meus irmãos, ter uma estratégia de santificação.
E a estratégia é isso, é saber como que as tentações nos cercam, como que elas acontecem, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Ed Welch, mais uma vez citando aquele livro, ele faz menção a um conglomerado que quer nos atrair e nos conquistar de volta. Ele diz: o pecado não é mais senhor daqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, mas isso não impede que o conglomerado formado pelo pecado, por Satanás e pelo mundo nos queira de volta. Essa é a batalha que dia a dia nós vamos ter que enfrentar contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás. Nós podemos chamar isso aqui de o conglomerado do mal. E nós precisamos ter essa consciência. O que Jesus disse sobre o mundo? Que o mundo nos odeia e que nós seremos hostilizados pelo mundo. Há alguns anos atrás eu não vi isso com tanta clareza, hoje está bem evidente, não está? A hostilidade da sociedade para com o Evangelho, para com o cristão, não está cada vez mais evidente? Pois nós temos que saber que isso Jesus já tinha dito. Olha, se me odiaram, não esperem o melhor tratamento do mundo. Nós sabemos como o mundo vai lidar com o povo de Deus, nós sabemos também como Satanás lida com o crente, com a igreja. Paulo disse, olha, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quais são os desígnios de Satanás? Paulo disse que ele sabia quais eram, e Pedro deixa claro, ele é como um leão, rugindo ao redor, procurando um incauto, um enfraquecido, para dar uma rasteira, tragar e afastar do Senhor. Então nós sabemos que não vamos ter refresco em relação ao diabo, mas a Bíblia diz que se nós resistirmos a ele, ele fugirá de nós em nome de Jesus. Não é o caso de ter medo, é só o caso de estar alerta e de incluir nas nossas orações que o Senhor nos livre do mal. Está lá no Pai Nosso, né? Livra-nos do maligno. Mas também nós somos instruídos aqui na palavra do Senhor como lidar com o pecado que brota de dentro de nós. O autor de Hebreus diz que o pecado tenazmente nos assedia. Então aqui eu tenho uma má e uma boa notícia para você. A má notícia, sabe aquela área mais difícil para você? Que talvez você esteja aí remoendo aí nas engrenagens aí enquanto você ouve esse sermão. Eu queria dizer para você que infelizmente esse pecado não vai morrer enquanto você estiver vivo. Mas ele não vai te dominar, em nome de Jesus. Mas você vai ter que lutar contra ele. Você vai ter que vigiar contra ele. Você vai ter que dizer não para ele no seu dia a dia. E nós temos a graça de Deus para que isso seja possível na nossa vida. O ponto, portanto, aqui, meus irmãos, é que a maturidade, essa maturidade que persevera, que vai progredindo, sem altos e baixos, retrocesso, estagnação, essa maturidade é um processo, não é um evento. E nesse processo precisa ter vigilância diariamente quanto às armadilhas do mundo, do diabo e do próprio pecado. Se você e eu formos ingênuos em relação a esses perigos, facilmente nós teremos recaídas. Quando nós não entendemos, então, como é que funciona essa luta interior, que nós já falamos aqui, dessa tentativa de autodivinização, nós vamos tomar rasteira. Porque não basta querer mudar o comportamento, nós temos que entender o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro é que eu estou querendo ocupar o lugar de Jesus, estou querendo a glória dele, estou querendo ir na minha força, com as minhas regras. Então nós temos que dia a dia, meus queridos, vigiar. O Evangelho nos encoraja a confiarmos em Jesus. Ele prometeu que estaria conosco, ele prometeu o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, para frutificar em nós um caráter como o dele, e assim a vencermos as armadilhas diárias. Eu gosto de uma afirmação de Sproul, quando ele diz: negue a Cristo e siga você mesmo, ou negue-se e siga a Cristo, porque você não pode fazer as duas coisas. Essa é uma decisão, uma escolha diária que nós temos que fazer. Você ouvindo um sermão desse, e tantos outros bons ensinos que você recebe aqui na igreja, talvez você saia daqui fortalecido. Agora vai, eu entendi. Agora eu vou buscar o Senhor, vou ficar firme, vou deixar os meus pecados reincidentes para trás. Mas passa um tempo e
acontece uma determinada situação, uma influência externa, exatamente naquela área em que você é fraco, parece que desmorona tudo, a ansiedade volta de novo, o medo, a raiva, o sentimento de vingança, enfim, o que for. Parece que a gente saiu bem, mas de repente volta tudo. Porque aconteceu algo, um fato novo, ruim, aqueles fatos que mexem, desestabilizam a gente. Pô, às vezes não aconteceu nada disso, mas as nossas emoções são tão oscilantes. Quem controla? De repente brota, você estava bem, estava feliz, aí já está abatido, está meio macambuzo, surumbático, não sei se você sabe o que é isso, gíria militar. Então, se nós não estivermos atentos, sejam fatos externos ou mesmo emoções oscilantes aqui dentro de nós, nós vamos retroceder no nosso propósito de mortificar o nosso eu. E eu quero, então, exemplificar com 3 orações como que a gente faz essa vigilância diária, como que a gente lida com a aplicação desses princípios que Jesus ensinou. Lembrando da nossa tendência à autodivinização, diga para o Senhor algo parecido com isso, se for o seu caso. Senhor, eu confio no seu controle soberano e amoroso na minha vida. Então, Senhor, se acontecer uma coisa ruim que eu não queria, ou se demorar muito a acontecer uma coisa boa que eu queria tanto, eu vou continuar confiando no Senhor, porque eu não sou Deus, eu não controlo, nem quero mais continuar tentando, eu vou descansar na tua soberana e amorosa vontade. Amém, irmãos? Uma segunda oração que você pode dizer: Senhor, eu cansei dessa bobagem de querer ser importante. Então, Senhor, eu quero aprender de todo o meu coração a me contentar com o fato de que o Senhor me aceita em Cristo, me ama, me acolhe. E mesmo que tenha gente falando mal de mim, ou que tenha gente deixando de me dar o devido valor, para mim basta que o Senhor me ame e me aceite como o Senhor faz em Cristo, independente de quem eu sou, independente dos meus erros e meus acertos. Não é licença para pecar, mas não é isso que faz com que Deus nos ame. Ele nos ama, ponto, por causa de Jesus Cristo, porque nós estamos unidos a Jesus. Isso é algo que tem que ser feito dia a dia, porque daqui a pouco alguém vai falar mal, ou alguém vai deixar de reconhecer, ou vai vir uma situação ruim na sua vida. São orações que nós temos que aprender a fazer a todo instante, a todo momento, porque o que pode acontecer nas próximas 24 horas, ninguém controla. E por isso Jesus disse diariamente, dia a dia, a cada hora, a cada instante. Uma última oração. Senhor, o meu maior prazer é ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero aprender que isso seja de fato uma verdade na minha vida. E eu não quero perder esse maior prazer por nada nesse mundo. Então, se coisas ruins deixarem acontecerem, ou coisas boas deixarem de acontecer como eu queria, não importa, Senhor. O que importa é que eu me deleite no Senhor. E eu não quero fazer como eu fazia antes, quando a vida fica difícil, fugir para a bebida, para o álcool, para a comida, fugir para, quem sabe, para o esporte, para o trabalho, ou para as drogas. Eu quero que o Senhor seja o meu refúgio, o meu lugar de descanso, onde eu encontro força para viver. Não quero mais continuar servindo a esses ídolos do meu coração. Eu não sou Deus, o Senhor é Deus. Esse é o chamado, meus irmãos, de Jesus, para que nós vivamos uma vida de maturidade crescente. Eu espero que ajude você na sua caminhada. E eu quero terminar deixando aqui uma curta biografia de alguém que todos nós apreciamos e admiramos muito, que foi o apóstolo Pedro. Ele ilustra todo esse processo. Pedro estava pescando na praia, lá nas redes, com seu irmão André, e Jesus fala: vem, siga-me. O que ele fez? Mudou totalmente a direção da sua vida. Se converteu a Cristo, foi seguir a Jesus. Todos nós precisamos passar pela conversão. E aí Pedro começa, então, a sua caminhada com Jesus, ele vai conhecendo a Cristo, e ele chega, inclusive, a prometer a Jesus que jamais o abandonaria. O que aconteceu? Ele que tinha confessado a Cristo como Messias, ele retrocede, tem uma recaída feia, nega a Cristo, sai dali envergonhado daquele lugar onde Jesus estava preso. Mas o Senhor vem e restaura
Isso é muito bonito no Evangelho. O Evangelho é um evangelho de salvação, de restauração. Ele caiu feio, o Senhor foi lá e o restaurou. Vai lá, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E você acha que Pedro, daí para frente, nunca mais teve problema, né? Mas teve uma recaída que pelo menos está registrada na Bíblia, lá com o apóstolo Paulo. Ele deu uma judaizada lá nas suas práticas. Paulo puxou a orelha dele, ele estava errando de novo. Mas como é que terminou a vida de Pedro? Esse Pedro que estava aprendendo, progredindo na caminhada cristã, ele que tinha dito para Jesus, você não vai para a cruz de forma alguma. A tradição, os historiadores seculares dizem que Pedro foi condenado à morte e ele foi crucificado. Olha que ironia. Aquele que disse que Jesus não era para ir para a cruz, foi ele para a cruz. Só que com detalhe, ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim, diz a tradição, que ele morreu crucificado numa cruz invertida. Aquele que tinha medo da cruz de Cristo, ele toma agora literalmente a sua cruz e ele encontrou graça no Senhor para ser fiel até o fim. Ele não fez como Judas, que desistiu, que abandonou, que apostatou, mas na presença do Senhor ele seguiu Jesus e com ele perseverou até o fim. Eu deixo essa palavra com a igreja. Converta-se, se você ainda não se converteu, senão você vai continuar tomando uma surra do pecado que vive dentro de todo ser humano. Converta-se a Jesus. Além de se converter, mortifique o seu eu autólatra, esse eu que quer dominar, que quer reinar no lugar de Cristo. Mate isso na sua vida. Tome esse propósito, menos eu, mais Cristo. Que Ele cresça e que eu diminua. E não seja ingênua na batalha da santificação. Tem que vigiar todo dia. Mas nós temos toda a graça de Deus que nós precisamos para essa grande batalha. Porque a Bíblia diz, aí sim, que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Vamos segui-lo, irmãos. Que Deus abençoe a igreja e fortaleça a sua caminhada com o Senhor Jesus.